Vamos voltar, gente? No vídeo passado, nós encerramos as gratificações próprios de cada carreira. Aí vamos aqui ao artigo 144, ó. Ao funcionário que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou estudo, desde que relacionados com o cargo que exerce, poderá ser concedida, além do transporte, tá vendo? Então aqui, ó, a passagem de avião, isso daí tudo, o órgão vai te pagar, né? Vai fornecer para você. Uma diária a título de indenização das despesas com alimentação e pousada. Então, além da passagem, né, você vai receber também uma diária por cada dia de afastamento. Não será concedida diária ao funcionário removido ou transferido durante o período de trânsito. Então, gente, o funcionário ele foi removido para outra localidade, para outra sede, ele não irá receber diária por aquele período, né, que ele tem para se apresentar na nova sede. Não caberá a concessão de diária quando o deslocamento de funcionário constituir exigência permanente do cargo ou função. Vamos considerar que determinado servidor Gente, isso daí é a rotina do seu trabalho. Ele vai receber diária por isso? Não, tá bom? Parágrafo 4º, ó. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de missão ou estudo fora do país. Então, gente, as diárias serão recebidas só se o servidor recebidas e não utilizadas, viu? Sob pena de punição disciplinar, né, gente? Senão o servidor vai responder um processo por isso. Agora, ajuda de custo. Vamos aqui. A juízo da administração, poderá ser concedida ajuda de custo ao funcionário que, olha o detalhe, gente, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede. Aqui, gente, vamos trabalhar como exemplo a remoção de ofício. Você trabalha na cidade A e foi removido de ofício para a cidade B. Você vai ter um custo, não vai? Para você mudar para essa outra cidade? Então, para compensar esse custo, para ressarcir, você vai receber, então,
receber um valor para compensar todo o gasto que você terá com a mudança de sede, com a mudança de cidade. Gente, a remoção a pedido não recebe ajuda de custo, viu? Só se for o quê? No interesse, né, da administração. Aquela, né, mudança que a administração determina. O transporte do funcionário e de sua família compreende passagem e bagagem e correrá por conta do governo. Então você vai receber as passagens para você, né, mudar, para até 3 vezes o valor do padrão do cargo, desde que em território do país. Então você vai receber até 3 vezes, tá vendo? O valor, né, do padrão do cargo, ou seja, o que você estiver recebendo naquele momento. Detalhe, desde que seja no país. Porque, gente, se for fora do país, vai ter uma regulamentação própria. Ele não vai receber a ajuda de custo. PCC, ele foi candidato lá porque ele quis, não é? Quando acabar o mandato eletivo, quando ele voltar para a sua sede, também não vai receber qualquer, né, valor, tendo como base a ajuda de custo. E também, ó, ao funcionário que for afastado junto às outras administrações. Então você está trabalhando no estado de São Paulo e é convidado para trabalhar em um ministério. Você vai trabalhar agora na União. Você vai receber ajuda de custo para mudar, né, para Brasília para trabalhar no ministério? Não. Dois, quando o funcionário for incumbido de serviço que o obrigue a permanecer fora da sede por mais de 30 dias, poderá receber ajuda de custo sem prejuízo das diárias que lhe couberem. Então, gente, o servidor, ele vai ficar por mais de 30 dias afastado de sua sede. Ele vai receber, então, né, no caso, ó, ajuda as diárias que ele vai receber sempre, e a lei diz que poderá, né, ser destinado ao servidor dela a título de ajuda de custo. Só se o afastamento, gente, for por mais de 30 dias, viu? Parágrafo único. A importância dessa ajuda de custo será fixada na forma do artigo 150, não podendo exceder a quantia relativa a uma vez o valor do padrão, tá vendo? Então, nesse momento aqui, ó, se por acaso, né, o servidor for receber a ajuda de custo juntamente com diária, o máximo que ele vai receber vai ser uma vez ao valor do padrão, porque ele já está recebendo, né, gente, diárias para compensar algumas despesas, viu? Então aqui o valor é diferente. Agora, restituirá a ajuda de custo que tiver recebida. Gente, então o servidor tem que devolver a ajuda de custo. Quando? Ó, não seguir para nova sede dentro dos prazos fixados. Então, o servidor ele não se apresentou na nova sede, salvo motivo independente de sua vontade, devidamente comprovado, sem prejuízo da pena disciplinar cabível. Gente, se o servidor ele não se apresentar na nova sede, o que ele vai ter que fazer? Devolver a ajuda de curso recebida, tá bom? Se o servidor, né, não se apresentar por uma questão pessoal, ele não quis, por exemplo, ele vai responder um processo relativo por isso. Agora, se aconteceu alguma
um processo administrativo, ao fim gera demissão e ele vai ter que devolver a ajuda de custo recebida. Ou então, gente, o servidor foi para outra localidade, chegando lá ele pediu exoneração, tá vendo? Vai ter que devolver também a ajuda de custo recebida. Parágrafo 1º, ó. A restituição poderá ser feita parceladamente a juízo da autoridade que houver concedida a ajuda de custo. Então, pode haver, no caso, o parcelamento a requerimento do servidor e detalhe, né? O órgão vai avaliar se aceita ou não o parcelamento. Agora, salvo, então não cabe parcelamento aqui, ó, salvo no caso de recebimento indevido, em que a importância por devolver será descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem prejuízo da pena disciplinar cabível. Gente, se o servidor sendo, né, alguma situação inesperada, uma situação nova, por motivo de força maior, também não precisa de devolver ajuda de custo. Aí esse caso será avaliado pela administração. Ao inativo. Então, também, gente, o aposentado tem direito a receber o salário família. Mas olha aqui, se tiver filho menor de 18 anos e filho, ou então filho inválido, aí sim de qualquer idade. Aqui, gente, o servidor faz jus a receber o salário família. Agora, consideram-se dependentes desde que vivam total ou parcialmente às expensas do funcionário. Os filhos de qualquer condição, os enteados, também os adotivos, equiparando-se a estes os tutelados sem meios próprios de subsistência. Então, se tiver um menor que o servidor esteja cuidando, também ele vai, né, ter direito a receber o salário família. Se esse menor que o servidor estiver cuidando tiver ali, for menor, né, que 18 anos, ou então for inválido. 156. A invalidez que caracteriza a dependência é a incapacidade total e permanente para o trabalho. Quando o pai e a mãe tiverem ambos as condições de funcionário público ou de inativo e viverem em comum, o salário família será concedido a um deles, né, gente? Então, se, né, os cônjuges forem servidores do Estado de São Paulo, vai ter que optar por apenas um único salário família. É vedado o duplo pagamento. Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda, ou a ambos, de acordo com a distribuição de dependentes. Então, né, dependendo da situação, pode ser que os dois recebam o salário família se não viverem em comum. O artigo 158. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e a madrasta, e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes, né? Então, pode ser que, olha lá, o pai e a mãe equiparam-se ao padrasto ou à madrasta. Então, vamos considerar que o servidor venha a casar
e a sua esposa já tem um filho menor que 18 anos. Então, nesse momento aí, né, ele vai ser o padrasto vai ser equiparado ao pai. Ó, ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, bem como também a madrasta. Agora vamos continuando, gente. Ó. O salário esposa será concedido ao funcionário que não perceba vencimento ou remuneração de importância superior a 2 vezes o valor do menor vencimento pago pelo Estado, desde que a mulher não exerça atividade remunerada. Então, gente, se a mulher não exercer qualquer atividade, né, qualquer atividade remunerada, o servidor receberá, sim, o que chamamos de salário esposa. E vejam só, é concedido ao funcionário que não perceba vencimento ou remuneração de importância superior a 2 vezes o valor, né, do menor pecuniárias, ó, ao cônjuge, ao companheiro ou companheira, ou na falta destes, a pessoa que provar ter feito despesas em virtude do falecimento do funcionário. Aqui, gente, o auxílio funeral, né? Ativo ou inativo, será concedido auxílio funeral a título de benefício assistencial de valor correspondente ao mês da respectiva remuneração. Fica bem fácil de você lembrar, né? O servidor, então, vem a óbito, quem estiver providenciando ali o enterro do servidor vai receber uma remuneração a título de auxílio funeral, né? Tomara que demore muito, não é isso? Alguém receber isso por você, né? Pelo amor de Deus. Gente, das acumulações remuneradas, bem interessante esse tema. Vejam só, em regra, você só vai poder cargos de professor, então não tem problema algum. O professor trabalha, por exemplo, no estado e no município, ou então fez 2 concursos para o estado, tá vendo? Então pode acumular cargo público sim, sendo 2 de professor. Um cargo de professor com outro técnico ou científico, tem que vir dessa forma a redação na sua prova, viu, para a questão está certa. E também 2 cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então pode acumular 2 cargos de médico, 2 cargos de fisioterapeuta. Na lei número 10.261, esse tema está lá no artigo 171. Só que nós vamos iniciar aqui trabalhando a Constituição Federal, o inciso 16, artigo 37, viu? Porque o que vale hoje em dia, o que está completo, é o artigo da Constituição e não o artigo 171 da lei, viu? Então, o que pode ser cobrado da sua prova é o que nós vamos trabalhar agora. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, então essa aqui é a regra, mas olha aqui, salvo, exceto, quando houver compatibilidade de horários. Então, gente, para haver acumulação lícita, sempre tem que haver compatibilidade de horários. Agora vamos lá, as possibilidades aqui autorizadas pela lei. 2 cargos de professor,
um cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Gente, não é só o médico, viu? Antigamente era só o médico, hoje não. Profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, perfeito? É comum, tá, ser cobrado em prova de concurso se o médico veterinário entra aqui na possibilidade no caso de acumulação. A jurisprudência entende que não, viu, gente? São atividades totalmente distintas, tá? Artigo 37, agora o parágrafo 10, diz assim, ó. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes lá do artigo 40, aí continuando, ó, com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então, inicialmente, não pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do cargo público. Então, vamos considerar o servidor, ele trabalha em uma secretaria de Estado, qualquer órgão que você imaginar, no Poder Legislativo, Poder Judiciário, e ele aposentou, e ele fez um novo concurso público, né? E vai ocupar um novo cargo público, um novo cargo inacumulável, ok? Na ativa. Vejam só, quando ele começar a trabalhar nesse novo cargo, o que vai acontecer? Ele vai deixar de receber a sua aposentadoria, os seus proventos do cargo onde ele aposentou inicialmente, viu? A regrinha é isso daí. No entanto, a Constituição autoriza, em algumas situações específicas, a acumulação dos proventos de aposentadoria com remuneração do cargo. Vamos aqui, ó. Então, quando que vai poder acumular? Aí vejam só, salvo então os cargos acumuláveis na forma da Constituição, então se o cargo for acumulável na ativa, na inatividade pode também. Vamos a um exemplo. Um professor da rede pública, ele aposentou e fez um novo concurso para professor. Será que ele vai poder agora receber os proventos do seu cargo que ele aposentou com a remuneração do seu novo cargo? Nesse caso, sim, porque os cargos são acumuláveis na ativa. Se são acumuláveis na ativa, são acumuláveis também na inatividade. Agora, vamos aqui também. Os cargos eletivos, então pode, né, o aposentado concorrer a um cargo eletivo, sendo eleito, vai receber o provento do seu cargo público com o subsídio do cargo eletivo. Os cargos em comissão, então pode, gente, o servidor receber os seus proventos juntamente com outro cargo em comissão, ok? Aí continuando, né, em livre nomeação e exoneração. Então, nesse momento aqui, a Constituição acumula excepcionalmente o recebimento de provento com a remuneração. O funcionário ocupante de cargo efetivo ou indisponibilidade poderá ser nomeado para cargo em comissão, perdendo durante o exercício desse cargo o vencimento ou remuneração do cargo efetivo ou provento, salvo se optar pelo mesmo. Então, o que eu quero que você lembre em sua prova? O servidor que estiver trabalhando normalmente, ou então aquele que estiver em disponibilidade, pode ser convidado para exercer um cargo em comissão, tá? E regulamento interno de cada carreira vai explicar como que vai ser o recebimento do valor do cargo em comissão. É comum, gente, quando o servidor já é efetivo, já fez concurso público, né, já é um servidor de carreira, quando vai exercer um cargo em comissão, ele não receber o valor do cargo em comissão totalmente. Exemplo, receber apenas 50% do valor, 60% do valor, se optar também pela remuneração do cargo. No Poder Judiciário, colocar onde eu trabalho atualmente, Poder Judiciário Federal, quando um servidor de carreira, né, o servidor efetivo, vai ocupar um cargo em comissão, ele pode escolher em receber apenas o valor do cargo em comissão e deixar de receber a remuneração, o vencimento, ou então pode receber a remuneração acrescida no valor de 65% do cargo em comissão. Então isso daí é uma opção do servidor. E aqui o artigo 172 regulamenta da mesma forma, viu? Gente, para a gente finalizar, olha aqui artigo
174, verificado mediante processo administrativo que o funcionário está acumulando fora das condições previstas nesse capítulo, ou seja, o funcionário está acumulando de maneira ilegal, será ele demitido, olha aqui, gente, de todos os cargos e funções e obrigado a restituir o que indevidamente houver recebido. Gente, tudo bem, ele será demitido de todos os cargos. Agora, gente, isso aqui não vale mais, viu? Por quê? O Tribunal de Contas entende que o servidor que acumulou o cargo público, mesmo de maneira ilegal, não precisa de devolver o que ele recebeu. Porque, pensem bem, se o servidor recebeu a sua remuneração, é porque ele trabalhou naquele mês. Como que eu vou, querer o dinheiro de volta se o servidor efetivamente ele trabalhou naquele mês? Pensem assim, tem como a administração devolver a força de trabalho empregada pelo servidor? Não tem. Então também o servidor não tem que devolver o dinheiro recebido, viu? Agora, parágrafo 1º. Provada a boa-fé, o funcionário será mantido no cargo ou função que exercer há mais tempo. Então você vai lembrar em sua prova, gente. Se for verificada uma acumulação ilegal e ao fim do processo for constatada a má-fé do servidor, ele será demitido dos 2 cargos. Se ao fim do processo for declarada a boa-fé, ou seja, o servidor nem sabia que não podia acumular cargo, alguma situação, ele será demitido do cargo mais novo e vai continuar exercendo ali o cargo mais antigo, viu? Aí vamos continuando aqui. Em caso contrário, o funcionário demitido ficará ainda inabilitado pelo prazo de 5 anos para o exercício de função ou cargo público. Então, o servidor que for demitido, demitido dos 2 cargos públicos por ter atuado de má-fé, ele ficará impossibilitado de ocupar qualquer cargo público no estado de São Paulo pelo prazo de 5 anos, viu? Lembrando, se for comprovada a boa-fé, gente, aí ele pede exoneração de um cargo, do cargo mais novo, e continua exercendo o cargo mais antigo, viu? Aí, obviamente, ele não vai receber qualquer penalidade, perfeito? Gente, então finalizamos aqui mais esse bloco, ok? Então, parabéns aí por sua dedicação novamente, viu? Continue da forma que você está fazendo. Eu sei que é difícil, sim, estudar para concurso, viu, gente? Eu, sou concurseiro como você, eu já te falei disso. Eu sei tudo que você está passando, porque eu já passei também, viu? Mas eu posso falar para você que é muito gratificante ao final e posso também afirmar de sua aprovação ao final de seus estudos, viu, gente? Sempre dá certo, pode ter certeza disso daí, viu? Então agradeça sim, desde já, que o seu cargo, a sua vaga já está reservada. Você só vai lá no dia da sua prova para garantir sua vaga, viu? Mas ela já é sua, perfeito? Até o próximo vídeo, gente.